Olá pessoal, eu sou Mauro Paglioni, CEO, sócio fundador da SA Software. Bom, estamos no quarto episódio da SA Agrocast e hoje vamos falar muito de gestão, como é nosso costume, fortalecer, né, as melhores práticas de gestão, com uma convidada, já sabem que é convidada, com muita experiência, inclusive o que é legal em outros setores, né, e hoje no agro, à frente de uma administração, referência para nós em nossa região. Então, esperamos levar para vocês muitas informações legais. Olá, pessoal. Eu sou o Andrei, CTO da SA Software. Estamos hoje aqui para o nosso quarto episódio da SA Agrocast. Vamos falar sobre gestão, vamos falar sobre sucessão familiar no grupo familiar. Então, fica conosco e aproveite o episódio. Olá, pessoal. Eu sou Thaís Bruneta, sou diretora administrativa do Grupo Itaquerê. Estou aqui hoje no quarto episódio do SA Agrocast para a gente bater um papo sobre gestão. E aí, galera, tudo bem? Bom, estamos no quarto episódio, novamente falando sobre gestão. Esperemos que seja muito produtivo, principalmente para vocês. Com meu colega, amigo sócio, CTO, o Andrei. Tudo bem, Andrei? Tudo bem, Mauro? É isso aí, quarto episódio já. Bastante papo. Você achou que íamos chegar ou não? Acho que tem que chegar no 10º para a gente conseguir entender. Mas é isso aí, vamos falar um pouco sobre gestão mais uma vez, né? Acho que o papo é bem interessante, então o pessoal deve aproveitar bastante o episódio de hoje. E como tinha conversado com vocês, hoje é uma convidada. E a gente até ficamos muito felizes quando aceitou nosso convite, né? Diretora administrativa, né? A Thaís Bruneta. Então, Thaís, novamente obrigado. Realmente você ter aceito o convite e está hoje tentando compartilhar, né, o teu dia a dia e a gente tentar de alguma forma colaborar com esse agro e principalmente falando muito de gestão. Thaís, como de costume, a gente começa com uma pergunta, né? Antes de você se apresentar, já começamos com uma pergunta. Então, e focado muito em gestão, né? Já que a gente acredita quanto que é importante, né, no agronegócio cada vez mais a gente evoluirmos na gestão das fazendas, das propriedades, dos grupos. Mas para você, particularmente, na tua trajetória, né, que inclusive você passou por diferentes setores, inclusive no começo não tanto no agro, mas sim voltando todo o teu conhecimento para o agro, em que momento você percebeu quanto que é importante a gestão para o agronegócio e começar, de fato, a fazer gestão, a tomar decisões com números, baseado em informações? Em que momento foi um momento chave para você que você pensou, não, aqui precisamos fazer diferente? Olá, Andrei. Olá, Mauro. Obrigada pelo convite. Parabéns aí pelo Agrocast. Tá ficando muito bacana, né? Então, eu sou engenheira eletricista e eu comecei a minha vida profissional trabalhando numa empresa de engenharia em Florianópolis. Então, era uma grande empresa com uma estrutura bastante robusta de gestão. Então, tinha todos os processos definidos, ERP, tudo muito bem organizado e estruturado. Mas eu sou de família de produtor, então eu sempre tive a ideia de voltar para o Mato Grosso e um dia trabalhar com a minha família, né? Então, eu voltei em 2015. Quando eu cheguei aqui em 2015, eu vi que no agronegócio a gente tinha muita tecnologia no campo, porém ainda as ferramentas de gestão eram muito precárias, muito aquém do que eu tinha conhecido numa empresa de tecnologia, né? Mas logo que eu vim, eu ainda fiquei um tempo trabalhando na área de usina, na área de engenharia. E quando eu comecei a cuidar dos armazéns do grupo, eu vi que aí era necessário a gente aprimorar a área de gestão, que não tem como você fazer uma boa gestão, cuidar do negócio, se você não tiver tudo bem controladinho, gestão de pessoas, números, orçamentos, o seu custo. Se você não conseguir ter uma... E tá aí, você vem de uma área também, você é formada também em engenharia, certo? Isso. Engenharia, você falou? Engenharia elétrica. Engenharia elétrica. Então, é uma área muito técnica também, né? Que isso, assim, para a gestão e para ter controle te ajuda muito, né? Te perfila muito, né? Qual é a tua opinião? O que você acha? Por que é interessante o que você colocou? Por que a área industrial, outro tipo de setores na economia levam a gestão muito mais rígida, assim, muito mais rígido, tomando decisões de fato com número, e por que no agronegócio isso vem ainda
grande espaço atrás. Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu acredito que lá em 1980, quando meu pai, meus tios, muitas pessoas que vieram aqui colonizar o Mato Grosso, né, ainda não tinha tanta tecnologia, eles eram pessoas simples, pessoas do campo. Então, eles cresceram, eles compraram fazendas, eles aumentaram, fazendo uma gestão simples, uma gestão de caderninho ali. Eu tenho que plantar, eu tenho que cuidar, vai nascer, eu vou conseguir colher. Porém, com o passar do tempo, as coisas foram mudando e foram se aperfeiçoando. Sim. Então, eu acho que o tempo evoluiu e a quem começou lá atrás ainda com... Continuam as mesmas pessoas, né? Então... Assim, não era tão necessário, talvez, ter tanta tecnologia para tomar algumas decisões. Hoje a gente vê que hoje, se não tomarmos decisões com números muito mais apurados, a probabilidade, né, de a gente cometer algum erro é muito maior. Assim, não sei se é porque, provavelmente na verdade, que os números são muito mais apertados, né? Mas hoje precisamos, basicamente, de tecnologia. Talvez há um tempo atrás não era necessário. Agora, mesmo assim, hoje, no momento hoje, eu vejo o agro ainda com uns passos atrás comparado a outros setores da economia quanto à gestão. Não sei se você compartilha isso aí ou não. Eu compartilho dessa mesma visão. Eu fiz meu estágio em engenharia em 2008 e eu vejo que hoje muitas empresas do agro não possuem o mesmo nível de gestão que já tinha numa empresa de tecnologia lá em 2008, há quase 20 anos atrás, né? Inclusive, nós hoje também ainda não estamos naquele nível de gestão. E estão falando em empresas, que isso é importante, né? Sim. Porque, bom, enfim, eu acho que são empresas, né? E tudo isso, por mais que seja uma produção, e devemos tratar ela como realmente como uma empresa a nível de controle, tanto na produção, ser o mais eficiente possível, quanto tomar decisões com a maior quantidade de tecnologia possível. E na gestão, que é onde também, bom, você está à frente, né, como diretora da administração, então entra muitas áreas, né? E você toma muitas decisões, provavelmente com muitos números, né? Aí onde vem tudo, e aí você briga provavelmente com muitas pessoas de campo. Não sei se você tem essa briga, mas tinha bastante briga com pessoas de campo. Aí, se você conseguir compartilhar suas brigas também com pessoas de campo, legal. E de orçamentos, é muito legal. Porque o campo... Mas, assim, quanto no próprio agro, é interessante que tu comentou, quando se apresentou, máquinas ha evoluído muito a nível de tecnologia, né? E soluções a campo, máquinas agrícolas, enfim, monitoramentos. E ainda na gestão, você ainda tem que utilizar um ERP, né? Talvez para organizar as informações, processos, mas ainda ERP que alguns é muito tradicional, né? A gestão ainda é muito tradicional, né? Não tem muita inovação para você fazer uma contabilidade, fazer um financeiro, não tem muita automação em todo esse processo, né? Não tem, ainda é tudo muito manual, né? E uma coisa ali, complementando, né, é que hoje muita gente começa a modernizar, melhorar um pouquinho a gestão, porque às vezes é meio que obrigado pela Receita Federal, pela Cefaz, porque as obrigações fiscais e tributárias aumentaram muito nos últimos anos, né? Então, até alguns anos atrás ali, você conseguia fazer mais ou menos, né? Hoje você não, hoje é tudo muito bem contadinho ali, né? Não, perfeito, e está tendo muito, viu? Agora com a reforma tributária, a gente vê aumentando uma demanda de produtores pela adquisição de soluções, né? De gestão agrícola, muito pela reforma, mas para a gente é um pouco uma preocupação, né? Porque a gente quer que o pessoal procure fazer uma gestão ou ter uma solução de gestão para convencidos, não porque são obrigados, né? Que é totalmente diferente, né? Sim. Totalmente diferente. Se você compra eu compro um carro porque eu gosto do carro e vou utilizar, vou estar feliz com ele. Agora, se alguém me obriga a comprar esse carro, ixi, aí já não vou usar tanto, vou estar sempre com o pé atrás, né? E hoje é muito que a própria reforma ou todas as questões tributárias está realmente apertando mais, né? E precisa ter mais informações.
Exatamente. Então, por um lado, a gente precisa passar para a Receita, para a reforma tributária ali, as informações muito mais consistentes. E, para o outro lado, eu digo que a gente também precisa munir o campo, precisa munir o pessoal de informação para que eles consigam fazer uma boa lavoura, uma boa produção. Então, é uma coisa de dois lados, né? E, como você perguntou antes, se a gente briga muito com o pessoal do campo, é diária, né? Mas me passa aí, quantos hectares escolheu? Onde é que está o caminhão? E isso o planejamento? Como que com o planejamento agrícola com o pessoal de campo? Como você se vira? Porque você é à frente da administração, por um lugar você vai começar uma safra e aonde começa o planejamento? No campo, né? Como você tem um processo já de planejamento, vocês interno, como começam, por onde vai passando essas informações até chegar a tomar uma decisão, qual que é o caminho vocês vão tomar? Temos sim. Nós começamos, assim, até 2018, era um planejamento de caderninho, mais ou menos o que eu fiz o ano passado, né? Aí, em 2018, a gente estruturou uma ferramenta de orçamento. E nos últimos anos, cada ano a gente está aprimorando, né? Então, nos últimos anos, a gente monta a base de quais são as culturas, aí vai para as fazendas, levanta quais máquinas vão ser usadas para plantar o quê, aonde, quanto eu vou gastar de manutenção em cada máquina, qual que é o custo, quanto de óleo diesel aquela máquina gasta, quanto de lubrificante ela gasta. Então, nesses últimos anos, a gente tem feito um orçamento bem detalhado. Número de pessoas, vou precisar aumentar a pessoa, vou fazer 2 turnos. Então, Portalhão. Nós fazemos... A variedade é portalhão, porém ali o orçamento ele sai um pouco mais genérico. A gente não divide óleo diesel, os insumos diretos, semente, fertilizante, isso a gente divide portalhão, mas mão de obra, custo de manutenção, custo administrativo, isso a gente não faz rateio portalhão, né? A gente vê o total da propriedade. Da propriedade, sim, avalia mais o resultado, por exemplo, se for planejamento, avalia mais qual que é o planejamento da fazenda e as culturas dessa fazenda, e não chega tanto aí ao talhão. Ao talhão a gente faz essa análise da produtividade com o custo direto apenas. Isso, custo direto. Estamos falando de insumos, né? Insumos, basicamente, ali, né? Que é mais portalhão. Que é mais portalhão. Não, legal, mas e aí é onde parte a primeira fase assim, do orçamento para você começar uma safra, né? Tomar decisão. Aí ali a gente tem um ponto inicial, né? Aí eu pego a perspectiva de valor de venda, perspectiva de dólar, perspectiva de momento de faturamento e geramos o primeiro orçamento. Chega no final ali, a gente olha qual deu a última linha ali, né? O resultado. Olha, tá um resultado bom, então é assim que a gente segue. O ano passado deu muito apertadinho ali, então nós fizemos algumas mudanças, né, no planejamento, diminuímos algumas áreas um pouco menos produtivas, aumentamos um pouquinho a área de pastagem, então dependendo o momento a gente faz esses ajustes, né? Que diminui o risco, né? Tirando áreas que não são tão produtivas, você está minimizando o risco de certa forma, né? Exatamente. O investimento você tem que investir como se provavelmente proporcional, talvez você não investir tanto quanto uma área de um potencial maior do que uma menor, mas leva uma grande parte do custo que é igual quase, né? Uma que vai produzir 50, outra que vai produzir 60, né? Mas e após aprovado, você passa por alguma, vocês quem que toma essas decisões? Vocês tomam junto com não sei se você tem, devem ter o gerente das fazendas, diretoria. Quanto participa os setores financeiros? Quem que participa nessas decisões? Participa basicamente todo mundo, né? Nós temos ali reuniões de diretoria a cada 15 dias e a cada 2 meses reunião de conselho. Então a gente monta o orçamento antes do início da safra e leva na reunião de diretoria e discute todo mundo junto. Então essa primeira rodada ali do orçamento nas fazendas, a gente vai efetivamente para as fazendas, faz junto com o gerente da fazenda, nós temos um consultor externo, que é quem dá a consultoria agronômica ali, essa variedade é boa ou não é, não é o meu forte, né, entender de variedade ali, mas nós temos a consultoria, então ali nós montamos esse primeiro esboço. A partir daí, nós apresentamos pro meu pai, que é o presidente, para os meus tios ali, o que saiu, e junto a gente molda os ajustes que precisam ser feitos.
Só para você falou que é bom que apresenta para teu pai, os conselheiros, só para a gente, para quem está ouvindo, nos acompanha mais ou menos como que está, de uma forma, um resumo grande, né? Uma empresa familiar, né? Um grupo grande, familiar. A maior área, você está em Primavera do Leste? Não, nossa maior área é Porto Alegre do Norte. Porto Alegre do Norte. Bom, que você é uma das diretoras, né? Que está à frente da administração. Você tem, como é a estrutura, assim, enfim, quantos diretores vocês têm? E tem um presidente? Temos. Nós temos um presidente, que é o meu pai, um diretor comercial, que é o tio Eloy, um diretor de suprimentos, que é o tio Ed, o diretor de produção, que é o meu primo Fabiano. Eu sou diretora administrativa e acredito que é isso. Aí nós temos algumas gerências estratégicas também, né? Aí tem as gerências. Não, legal. Só para o pessoal entender mais ou menos a estrutura que estamos falando. Então, só que é uma estrutura bem profissional hoje, né? Com assim, áreas definidas, responsabilidades definidas, né? Então, muito legal o que tu fala quanto a orçamento, né? E importantíssimo, uma das questões que você tocou, bom, vamos lá na fazenda e fazemos lá na fazenda, né? Realmente é fundamental. Você falou, não sei de variedade, tá bom, mas se o orçamento no final, o número não fechar, vai ter que mudar a variedade talvez. Exatamente. Eu não sei qual variedade produz mais, qual é melhor, qual que é boa para qual talhão. Mas o número tem que fechar. Mas o número tem que fechar. Mas os últimos orçamentos foram assim. Os primeiros a gente fazia de acordo mais ou menos com o que era o ano anterior. Então, os primeiros orçamentos o ano passado eu plantei isso, eu consumi mais ou menos isso. Em planejamento, ano anterior, é sempre bom utilizar a referência, principalmente quando nível de produção dos talhões, comportamento, se teve alguma dificuldade no um ou outro, se vai fazer um manejo diferente, sempre é importante. Na questão de, por exemplo, planejamento, que eu acho que é o mais difícil de fazer, que é a parte operacional, que é muito mais difícil que insumo, claramente, né? Principalmente pessoas, hora máquina, né? Entender tudo, fazer a estimativa de diesel, de manutenção das máquinas, eu acho que é o mais difícil. E ainda se você quer levar isso para cada cultura e quer colocar isso para cada fazenda, nem falar se vai distribuir batalhões. Então é mais difícil fazer, mas te deixa num nível de gestão muito alto, porque são poucos e que fazem só o que conseguem fazer pelo nível de exigência de controle que tem que ter, né? Após você definir teu planejamento, né? Como você vai controlando quando você começa a executar ele, né? Aí você definiu preços de vendas, preço provavelmente alguns objetivos, né? Preço de compra de insumos, quanto também a tecnologia a campo, né? Mas quais ferramentas que hoje te ajudam a você está acompanhando esse orçamento no período, né, safra? A gente tem o planejamento, ele é mensal, né? Nós fazemos o período safra. Então, ele começa em setembro de um ano, vai até agosto do ano seguinte. Então, os custos indiretos, mão de obra, isso a gente pega o período safra. Porém, os custos diretos, tanto os insumos quanto a comercialização das commodities, aí a gente pega o que é daquela safra, né? Então, tudo, se chegou lá em agosto, eu não vendi todo o soja, quando eu vender, ele entra para essa safra aí ainda. Então, a gente faz o planejamento mensal e mensalmente a gente pega as informações, as razões da contabilidade e verifica. Eu orcei isso, o meu resultado foi esse. Pego também, eu orcei essa produtividade, minha produtividade foi essa. Então, a gente vai fazendo esse cheque. Desculpa, o indireto é mais mensal o acompanhamento, né? Pelo plano de conta. Pelo plano de contas. Na verdade, o realizado ali na ferramenta, o que a gente usa é o razão da contabilidade. A razão da contabilidade. Aí os outros relatórios a gente pega para entender o que aconteceu, né? Legal. Então, aqui, minha receita na soja foi menor. O que aconteceu? A minha produtividade foi menor, ou o meu preço foi menor, ou o dólar foi menor. Você costuma trabalhar na estratégia de venda com algumas ferramentas de preço ou contratos futuros, ou você tem alguma política de venda de grãos? Eu tenho um exemplo que eu quero falar. A gente tinha na Hotelia uma política de que a gente precisa, não podíamos chegar à colheita mais do 80% vendido, e tínhamos
em diferentes meses, um máximo de exposição de venda de cada mês. Dividíamos um ano, um mês, 2, 3, eu não posso vender mais do 10%, 15%. Vocês trabalham ou vão acompanhando as oportunidades do mercado? Dependendo da oportunidade, você não tem problema vender mais? Ou tem algum critério interno? Nós temos no momento ali do orçamento, a gente tem a produtividade estimada e a gente procura não chegar muito perto, sempre deixar uma margem de segurança. Mas a gente vai acompanhando o mercado. Então, tem anos que a gente chega lá no início da colheita um pouco mais vendido, tem anos que um pouco menos, assim. E a gente vai compondo o preço ao longo da safra. Então, raramente a gente tem o melhor preço para toda a produção, mas a gente também raramente tem um preço muito baixo. A gente sempre tem um preço bom acima da média, assim. Thaís, você, empresa familiar, né? Empresa familiar, você está numa posição muito legal, mas que você briga com tudo. Não, eu falo briga, não vou chamar, não, é briga, conversa com todo mundo, né? Você avalia toda... O que eu falo? O que é bom da administração é que você pode ver todas as áreas, porque todas finalizam lá. Sim. Você vai ver o que aconteceu, como foi o comportamento comercial, como foi o comportamento no campo, se realmente utilizaram o que tinham planejado. Você vai acompanhando todas as áreas, termina lá. O financeiro. Como você lida isso sendo uma empresa familiar, quando você tem que convencer alguém, seja par, não par, seja o presidente? Como você vai lidar? Qual que é teu critério para convencer as pessoas e às vezes de diferentes gerações? Eu acredito assim, que principalmente a geração do meu pai, dos meus tios, eles são bastante tradicionais, eles vieram para cá em 1980, todos já têm uma idade um pouquinho mais avançada. Então, para a gente convencer, às vezes, alguma coisa de mudança, a gente precisa levar dados, as informações muito bem explicadinhas, muito concretas, para a gente conseguir fazer uma mudança no que eles têm planejado já na cabeça deles, né? Então é com muita informação. Com muita informação, mostrando o número, vai conseguir. E às vezes leva um tempo também, às vezes você tem que levar 2 ou 3 vezes. Exatamente. Às vezes você leva de uma forma, eles não se convencem do que você levou, você precisa ir pegar a informação de uma outra forma, num outro local, explicar de uma forma diferente. Não, é legal. Eu acho, bom, a gente estava conversando antes, é que mudou muito, né? Mudou muito. A gente vê que hoje, se a gente realmente tomar decisões com números, se a gente procurar ferramentas que nos ajudem a que seja mais simples o processo de gestão, né? Podemos tomar algumas decisões, talvez, hoje que não sejam tão lucrativas, ou que não seja conveniente para esse momento, né? Eu sou tradicional, eu faço sempre, não sei, soja e milho. Tá bom, hoje soja e milho, mas por que não avaliar algumas outras alternativas, cultura alternativa a isso, e fazer um teste diferente, né? Então, esse convencimento para de uma vez é mais difícil, né? Você planta mais soja, milho e algodão, né? Soja, milho, algodão, mas assim, nesse quesito, convencer eles a plantar uma cultura diferente não é problema. A gente planta gergelim, feijão mungo, feijão calpi, mamona, já plantou girassol. Então, eles gostam, nesse quesito, testar culturas diferentes não é problema. Isso é bacana. Isso é muito bom, porque você vai avaliando, de fato, o resultado. E que muitas vezes está mudando muito também o que é genética e toda essa parte, que adaptando outras culturas a nossa região, né? Eu vi já falar aqui na região, inclusive, de trigo. Sim. Trigo, trigo. Primeiro, já me surpreendi quando no ano passado eu fui na Bahia e o pessoal, a gente conversou com a fundação da Bahia e acho que tinha 20 mil, 30 mil hectares de trigo na Bahia. Eu falei, uai, eu achei que só fazia no sul com frio e na Argentina. Mas aqui também, Mato Grosso, não sei qual que é o desempenho, né, o nível de produtividade, resultado financeiro, mas também está vindo trigo para aqui. Então tem um viés de empresa de testar diferente cultura é muito legal, né? Vocês hoje têm dentro da administração, bom, trabalham certamente com a solução de um ERP, né? E é campo. Você tem, na verdade, estou entrando numa área de tecnologia que não é a minha.
Pode falar. Tá, o André aqui, o especialista, não é a minha área de tecnologia, né? A gente desenvolve muita tecnologia, mas eu avalio também que dê resultado essa tecnologia, não tanto como vai fazer. Mas com o André a gente discute bastante sobre tecnologia. No agro teve há um tempo atrás um boom, né, de tecnologia chegando no agronegócio, né? E que às vezes não sei se todas conseguem se estabelecer no agro e realmente mostrar quanto resultado traz no dia a dia, né, financeiro. Você como avalia a nível de tecnologia de forma geral na empresa? Nós usamos alguns softwares nas fazendas também de agricultura de precisão ali, tá. Aplicação em taxa variável, temos um software que faz o acompanhamento de pragas ali, receituário, acompanhamento técnico, e um que é mais voltado para a parte de maquinário, né? Então, o que eu vejo que ainda falta um pouco de integração. Cada fornecedor de maquinário usa um sistema, aí você pega essa informação, então na máquina ela não se conversa com o meu ERP, a informação que eu lanço no programa lá de acompanhamento técnico, ele ainda não conversa com o meu ERP. Então hoje, o que eu vejo, assim, o caminho que a gente está tentando é tentar fazer as coisas se conversarem um pouco mais, sabe? Eu acho que é fundamental. Mas ninguém se conversa com teu ERP. Teu ERP é meio fechadão, então. É novo, ninguém conversa com ele. A gente ainda não terminou de instalar o ERP. Mas é fundamental o que tu falou. A gente foca muito nisso, né? Sim. Pô, como hoje... E aí a gente tem bastante parceiros que a gente está na gestão, na administração, né? Como um ERP. Mas tem um parceiro que faz a parte de telemetria de máquina, faz a parte de monitoramento de campo. E a gente fala assim, gente, aqui tem que se integrar, porque a gente não pode ter o produtor, a gente tem que ser uma solução, né? Isso. Sendo uma solução, a gente vai se juntar aqui, vamos integrar, vamos solucionar os processos, a informação tem que estar online, não pode estar entrando numa plataforma, noutra, para ter a mesma informação. Não pode, assim, o produtor não pode colocar mais uma pessoa para analisar todas essas plataformas, porque aí levamos em vez de reduzir, estamos aumentando o custo dele. Então, a tua visão, eu acho totalmente que a gente vê também que acontece muito, de que hoje não se comunicam todas as ferramentas e, às vezes, muita informação também que, no final, não tem um timing, sabe? O tempo certo que chegue para o produtor para ele tomar uma decisão que realmente mude, isso mude e faça ter um resultado melhor, né? No dia a dia, no operacional, seja no administrativo, operacional, né? No campo mesmo, né? Acho que ainda temos muito a melhorar ali, né? Eu acho sim. Acho que tem muita coisa que veio para agregar, para ajudar, mas a gente ainda não está 100% conseguindo utilizar o benefício dessas ferramentas, né? Então, agora a gente está focado em conseguir integrar essas informações ali para conseguir ter tudo um pouquinho mais não, né? Ter tudo em tempo real ali e de uma forma mais aproveitada pela gestão. Vocês tiveram experiência com drones? Com drones? Pulverização com drones? Não, pulverização ainda não. Mas você pulveriza hoje tem aviões. Temos aviões. Algodão faz bastante com avião, né? Faz bastante. Em todas as culturas a gente faz bastante com avião. Mas são próprios? São próprios. Aí aproveita mais fazer... a eficiência é totalmente diferente, né? A pulverização Andrei, voltando à tecnologia, né? Voltando à tecnologia, que você gosta de falar de tecnologia... Mas eu acredito que no que tu comentou de integração, o André um pouco foca muito nisso, nas soluções nossas, e como podemos medir isso, levar isso para a gestão, né? Isso aí. Para você consiga tomar decisões e realmente reduzir ou poupar um investimento, enfim. Tem muitos dados soltos hoje, né, Mauro? Muita ferramenta gerando dados e a gente não consegue juntar elas para tomar decisão. Isso Aí são muitas funções, muitas pessoas às vezes no negócio envolvidas, mas não chega numa informação final para tomar decisão. Isso é um problema. Porque aí começa, como tu mencionou, começa ou colocar culpa na tecnologia ou deixar de dar o valor necessário àquela tecnologia. Então, e isso é uma questão de sucessão. Você fala para o vizinho fala para outro vizinho. Eu tentei colocar e não deu certo, por exemplo. Então,
Isso tipo assim, é como se a tecnologia ela se matasse por si só. É um problema, né? Então, mas é interessante que a gente... Acho que o maior valor do nosso AgroCast até agora é nós trazermos, assim, exemplos das pessoas que estão no agro para as pessoas que estão assistindo terem essa visão também. Às vezes tá passando pelo mesmo momento, né? E aí, no nosso bastidor aqui, a Thaís comentou conosco que estão passando um processo de reimplantação de sistema, né? Eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo a gente agora devem estar por um momento parecido, Sim. Até clientes da SA ou de outras empresas, enfim. E como está sendo para vocês esse processo, Thaís? Vocês elaboraram um comitê, criaram pessoas-chave, como que está esse processo de reimplantação? Como que foi para vocês essa... Que assim, é uma coisa bem escura ainda para as pessoas, né? Que é um processo difícil de se fazer, né? Nós temos a Ângela, que ela já está com nós ali no grupo. Não sei se você conhece ela, Mauro, talvez você conheça. Talvez sim, não sei na verdade. Então, ela fez a coordenação desse processo de implantação do ERP. Nós contratamos também um consultor externo, para nos auxiliar ali. E tem algumas pessoas-chaves que estão à frente ali do projeto. Nós tínhamos um ERP próprio, nós foi desenvolvido internamente ali dentro da empresa, há muitos anos atrás, só que o que aconteceu? Com a evolução, o que eu comentei ali, fiscal, contábil, ele foi se dividindo. Então, nós tínhamos um sistema que fazia a parte de solicitação de compras e financeiro e produção, outro sistema que fazia contabilidade, outro que fazia algodoeira, outro que fazia pecuária, tudo totalmente... Tudo separado. Tudo separado, né? Então, ela está fazendo esse processo de troca de sistema. Então, a parte principal, solicitação de compras, financeiro e contabilidade, já está no sistema novo. E o restante a gente está integrando aos poucos. A gente está fazendo um processo, né? A gente fala muito, o André colocou, bom, é difícil, mas começa, faz. Acho que você comentou em um momento que é fundamental também para que dê certo as soluções, qualquer tipo de tecnologia. Então, colocamos um RP, que processo. É processo e pessoas. Exatamente. Nós fizemos um primeiro orçamento em 2016 ali para substituição do ERP, e alguns feedbacks que nós ouvimos foi que teríamos problema porque ainda não tínhamos as coisas muito bem organizadas dentro da empresa. Então, nós organizamos um pouco melhor nossos processos, nós implantamos organograma, definimos ali as funções, quem fazia o quê, colocamos as coisas um pouquinho mais no lugar para daí a gente conseguir entrar com um ERP novo de uma forma mais organizada, porque senão acaba só gerando mais um monte de trabalho que no final das contas não vai ser tão bem aproveitado, né? É fundamental, até para o sucesso da ferramenta, né? Interno e a ferramenta, você, assim, quem for tá à frente da gestão consiga tomar, de fato, melhores decisões e tem um caminho, né? Se não tem processo, é que vai ficando meio perdido, né? Vocês já estão quanto tempo já nesse processo de implantação? Nós fizemos a virada agora no início do ano, né? Mas nós começamos o Go Live dessa parte, né? Não 100%. Não 100%. Mas o restante já faz 2 anos e meio. 2 anos e meio. Que a gente já tinha começado ali até contratar, até analisar a documentação, até a gente fez toda a parte de infraestrutura de TI, nossa, também era bastante antiga, trocamos computadores, melhoramos a internet nas fazendas, que também em algumas regiões acaba sendo bem ruim, né? Então teve todo um processo ali antes da gente efetivamente fazer a mudança. E hoje, assim, você perguntou, a gente precisa ver como vai ficar lá na frente, né? Então a gente precisa ter essa visão e disseminar para todo mundo na empresa, seja para o sócio, seja para quem está trabalhando, porque é um momento bastante difícil, né? É muito trabalhoso, é muito... E eu falo assim, e tem que vir, essas mudanças, tem que vir do dono, do diretor, da gestão, porque se eles não comprarem no projeto, estarem juntos e realmente estarem convencidos, é muito difícil você passar isso para as pessoas depois que vão estar tocando, operando o sistema e entenderem assim, quanto que é importante para vocês, para a empresa, né? Porque, em definitiva, é um bem evoluir da forma que vocês estão fazendo e realmente procurarem ser
de certa forma, você está em caminho de profissionalização muito maior, né? E isso é bom para todas as pessoas, tanto para você, mas todas as pessoas que estão com vocês. Porque automaticamente isso te leva num caminho de sustentabilidade do teu negócio. Que isso é próspero para todo mundo que faz parte. Não é para o dono, não para que você está trabalhando ali, né? O processo de preparação que vocês estão fazendo talvez é mais importante do que o próprio RP que está entrando como ferramenta. Que era a organização, tudo que vocês estão fazendo. Da forma que você está organizando, qualquer outra ferramenta, provavelmente seria muito fácil depois de implantar ou implementar qualquer coisa que você for fazer. Eu falo assim, a gente falava assim, a gestão em processos internos, você tem que ser de tal forma que você pode administrar qualquer tipo de negócio, qualquer ferramenta. Se você tem um processo, qualquer tipo de negócio. Hoje tem um financeiro estruturado, uma contabilidade, um processo de compra. Tá bom, se amanhã eu quero fazer e criar porco, eu vou administrar porco. Vou criar uma empresa de porco. Eu tenho minha administração, eu sei como administrar. Quando você está formado dessa forma, você pode tocar qualquer negócio. Claro, tem um conhecimento técnico desse negócio específico. Vamos ter uma indústria, agora, não sei, uma indústria de etanol. Tem um conhecimento técnico que precisa ter lá na ponta. Agora, a administração desse negócio, você vai poder fazer. Mas esse foi um dos desafios que nós tivemos ali nesse processo, porque a gente tem hidrelétrica, aí tem a parte das lavouras, temos usina de deslentamento, temos imobiliária, cada uma tinha um plano de contas diferente, cada uma com controle totalmente separado das demais, assim. Então, a nossa expectativa é que agora a gente consiga ter essas informações mais consolidadas de forma mais fácil. Todo ano, para a auditoria fechar ali os relatórios, era bastante trabalhoso ali, consolidar todas as empresas, né? Tempão ainda leva, né? Leva um tempão e depois no final, será que está confiável? Depois de muito trabalho, não tenho certeza que a informação seja confiável. Mas assim, e você fica muito mais seguro de tomar decisões, né? Vocês, as pessoas que estão na frente, seja gestores, diretoria, conselheiros, na estrutura de vocês, quando vão tomar uma decisão que impacta provavelmente o grupo todo, né? Então, fica muito mais, não é tranquilo, a palavra não é que fica tranquilo, mas com mais segurança à medida que se você vai para um lugar, para outro, como que está o negócio, como que está o outro. Aproveitando de negócios, qual é que é a tua opinião hoje? Como você vê no setor hoje, o agro, né? Hoje, com tanto pelas situações econômica, ou seja, política, seja de clima, no clima, preço, comércio interno, comércio externo. Como você, que está à frente tomando decisões, junto com teus pares, como você, quais são os critérios que tomam, que caminho ir? Se você fala, não, olha, são momentos de a gente fazer muito bem nosso trabalho internamente, como você está avaliando isso hoje e os próximos passos para frente, os próximos 2, 3 anos? Quais são as tuas expectativas? Então, né? Hoje, assim, a gente vê que o setor, ele está com bastante exigência, tanto exigência legal, ambiental, trabalhista, o que está exigindo um nível de gestão ali, um nível de profissionalismo cada vez maior, né? E as margens estão bem apertadinhas. Então, a gente tem tentado não correr muito risco, né? É um momento, assim, de você não arriscar muito, de você buscar ali o que está um pouquinho mais seguro, né? Você conseguir fazer um bom planejamento, cortar custos, fazer um custo enxutinho ali. Quanto mais enxuto o custo, mais seguro você vai ficar de que não vai ter um prejuízo ali no final da safra, né? Hoje, crescer, vem uma área para arrendar, você pensa 2 vezes ou dependendo da oportunidade você encara? Não, nós estamos pensando 10 vezes ali antes de pensar em crescimento, né? A gente está realmente indo com bastante cautela. Não que não possa acontecer, né? Mas claro, mas isso que basicamente o que eu procurava você me responder isso, né? Que realmente aparece uma oportunidade, ok, mas vai avaliar muito mais. Vai avaliar muito mais do que alguns anos atrás, né? Com certeza. São momentos, de fato, nesse sentido. E como você vê quando investimentos, assim, na questão, por exemplo, máquinas agrícolas,
você que está à frente da administração, você como vê, você como avalia quando é o momento, como vocês se planificam para fazer troca de máquinas, ou vocês fazem por oportunidades financeiras no momento de taxas baixas, ou você tem um planejamento estruturado já de troca de máquinas para você fazer esse tipo de investimentos? Não, hoje a gente não tem esse planejamento tão estruturado. A gente tem feito, isso é, assim, por sinal, uma coisa que a gente precisa evoluir um pouquinho mais e fazer uma troca de máquina um pouco mais planejada e constante. É um dos assuntos que tem sido pauta das nossas reuniões ali, né, o planejamento de renovação de frota, né? Então, hoje a gente, conforme vai havendo a necessidade, a gente fala assim, nossa, aqui eu estou realmente precisando trocar, a gente troca. Em alguns casos, a gente até terceiriza alguns serviços, se a gente verifica que não está no melhor momento ali de comprar a máquina ou por algum motivo, algum serviço a gente acaba terceirizando também, né? Thaís, qual que é o teu critério para trocar uma máquina? Você vê por manutenção ou porque está levando muita manutenção, está quebrando muito na época de safra? Qual que é o problema? Você não, agora vou trocar porque isso aqui não... Valor de manutenção muito elevada, porque com o passar dos anos vai aumentando ali o valor de manutenção e muita quebra durante a colheita, né? Às vezes você gasta bastante ali na manutenção, mas ela funciona muito bem. Agora, às vezes você gasta bastante e chega no momento ali da safra, né? São períodos curtos. Período de plantio é um período curto, período de colheita é um período curto. Quando você vai utilizar a máquina, ela ainda quebra bastante, né? Então, nosso critério tem sido esse, ali. Se está quebrando muito, é uma máquina que não vale a pena você continuar com ela, né? E quanto importante ter a disponibilidade da máquina, né? Hoje, quando a gente fala colheita, bom, você tem plantando algodão, né? É um pouco mais difícil, se não tiver máquina própria, é mais difícil a terceirização, né, da colheita, mas... bom, eu não tenho muito conhecimento se tem já muitos prestadores de colheita de algodão. De grão, sim, porque é mais tradicional, né? O pessoal até são, se a gente fala que são profissionais, prestadores de serviços já profissionais, que o negócio dele é esse, né? Prestar serviço de colheita de grãos, mas não sei se tanto assim o algodão, né? Acho que não existe ainda, né? Muitos prestadores de serviço de algodão. Talvez exista alguns, mas assim, a colheita do algodão é muito mais feita com máquinas próprias, né? Não tem o mesmo profissionalismo ali que tem nos prestadores de colheita, de colheita de soja e milho, né, que já são culturas mais tradicionais aqui no Mato Grosso, né? Thaís, um desafio importantíssimo, que no setor, bom, todo mundo fala que é um problema. Pessoas. Eu acho que é a solução de tudo, pessoas, né? Mas a falta de pessoas talvez seja um problema, e às vezes de compromisso, conhecimento. Como vocês trabalham isso? Porque não sei a quantidade de pessoas que você tem, mas deve ter muitas pessoas, principalmente no operacional, né? Como você vê, como estrutura isso? Quais são os desafios que vocês têm quanto a isso? Como você trabalha? Olha, nos últimos anos, assim, tem ficado um pouco... eu acho que as pessoas têm tido mais acesso à troca de emprego, porque eu acho que até um tempo atrás, assim, principalmente em fazenda, a pessoa estava lá na fazenda, morava lá, queria ficar lá. Nós temos funcionários, assim, que trabalharam a vida inteira na fazenda, né? E temos até hoje, assim, pessoas que estão há muitos anos. Então, mas os jovens que estão chegando já não têm mais o mesmo sentimento de querer pertencer tão natural quanto era alguns anos atrás, assim. Então, eu acredito que é importante ter a valorização da pessoa ali, mas muita gente, assim, a gente prepara. Eu gosto, eu falo assim, todo mundo fala, o pessoal está um pouco despreparado. Gente, mas eu falo, é legal você pegar as pessoas jovens e preparar. Alguns anos atrás, assim, a gente migrou de física para jurídica. A gente tem parceria física-jurídica na operação, né? Legal. E com isso veio a obrigação de ter jovem aprendiz. Nossa Senhora, primeiro ano que era para ter jovem aprendiz, ninguém queria o jovem aprendiz no departamento. Eu conto isso toda vez. Aí eu falei, gente, tem que ter. Mas não tem mesa, não tem lugar, vamos arrumar, tem que ter um jovem aprendiz. E com isso, quando eles começaram a treinar as pessoas, assim, eles viram que são pessoas que aprendem rápido, têm alta produtividade e se desenvolvem muito. Então, vários dos jovens aprendizes que começaram como jovens, hoje já estão contratados ali.
a gente busca muito desenvolver as pessoas internamente. Que legal, que legal. Bom, me fez lembrar, realmente tem pessoas boas que entram nessa empresa como eu aprendi, a gente teve essa experiência também. O Andrei é ex-professor, na verdade é professor, nunca deixa de ser professor. Então, mas por que eu falo isso? Porque é legal, porque, por exemplo, a equipe dele, tudo também começou com a gente, sabe? Tudo assim, saíram da faculdade, né, Andrei? E a gente tem muito isso realmente, ir ensinando, né? Tá com a gente, não só ensinando a questão técnica, mas também para a gente importante a cultura nossa de trabalho, né? E colocando quanto que é importante, de fato, o compromisso, né? E o trabalho ao longo do tempo, que isso realmente vai fazer diferença, né? Mas é um assunto importantíssimo. A gente vê que, inclusive, a gente, na operação um pouco mais difícil, por tipo de mão de obra, mas a gente já sente, o fato, inclusive, é muito produtor, até propriamente na administração. Achar pessoas, e como tu disse, que achar pessoas e que fiquem, né? E uma dificuldade, porque o médio, pequeno produtor, que talvez tem uma pessoa, duas na administração ajudando, saiu 50% da administração, e aí? E depois você tem que ensinar tudo de novo. Talvez a empresa ainda não tenha cultura ou recursos realmente para estar muito tempo dando treinamento, dando apoio, assistência de crescimento para essa pessoa, ou fazendo um plano de carreira para essa pessoa, né? Quando a gente fala produtores menores, talvez não tem esse alcance. Então a gente vê que tem um grande desafio, né, no agro, quanto como colaborar nesse setor e que seja muito mais atrativo o agro para os jovens, né? Eu sou jovem ainda, mas como a gente vai fazer para nossos filhos, eu vejo nossos filhos, né, para eles estarem no agro. É claro que o agro é apaixonante, né? Mas como fazemos? Eu acho que é um grande desafio que todos temos que construir juntos, né? Não, e hoje, assim, eu vejo o jovem, ele quer morar na cidade, ele quer ter acesso a festa, a restaurantes. Na fazenda fica um pouco mais distante, né? Então, tem essa dificuldade do jovem querer morar no campo hoje em dia, né? Sim. Então, a gente tenta compensar um pouquinho com conforto, com internet, para que possam acessar. Então, muitos conseguem estudar, fazer faculdade. Bastante Legal. gente que trabalha de dia faz faculdade à distância. Mas ainda é um desafio, assim, a gente conseguir atrair o jovem para o campo. E aí, algumas formas de você facilitar essa troca de colaboradores ali, né? É você ter os processos bem definidos. Quando você tem procedimento bem certinho, sai uma pessoa próxima que entra, já está um pouco mais fácil. Quando a pessoa faz as coisas do jeito dela, a próxima pessoa vai precisar ir analisar, entender tudo o que é feito, né? Então, quando você já tem um processo definido, a pessoa já consegue ver. Não que nós tenhamos todos os processos definidos, né? Olha que interessante que dá para fazer um gancho desse tema que a gente está falando agora, sobre essa geração nova, sobre tudo isso que mudou. E pegando lá o começo da conversa, quando a gente começou a falar sobre a diferença da gestão dos mais antigos para a diferença atual. A gente vê que os mais antigos era uma questão bem cultural mesmo, né? Que os desbravadores, vamos ver que vieram abrir terras aqui, tinha muito essa questão, eu preciso plantar, eu preciso colher. Agora a gente tem desafios enormes, incluindo pessoas, como a gente falou. Interessante, a questão é que, veja que a gente tem que gastar um tempo, quando mencionou motivação para a equipe, que isso é uma coisa que já existia em empresas há muito tempo. Então a gente começa a perceber mais e mais que o produtor rural está se transformando numa empresa. Acho que muitas pessoas já perceberam isso, e a gente já começa a entender, até com essa questão de pejotização, por questões de sucessão familiar, por questões de tributação, enfim. Essa transformação do negócio que até então era muito familiar, e ainda é muito familiar, bom, é um caso muito semelhante de vocês, mas já com pensamento de empresa, que já tem uma estrutura de governança, você já tem uma estrutura de processo, já tem toda uma questão envolvida que, como tu mesmo mencionou, que vem de uma área de empresa, enfim, empresarial, essas estruturas, essa questão de trabalhar o negócio agrícola como uma empresa é o que muda essa visão. E é interessante que hoje, às vezes por obrigação, que a gente é obrigado a fazer isso, mas traz ainda mais a necessidade da gestão.
É que a gente fala Sim, de sim. diversos assuntos. A gente fala até, alguns conhecidos falaram, mas a gestão é muito aberta, é difícil falar sobre isso. É difícil mesmo, mas a gente tem que sair pegando alguns insights para conseguir entender o que está acontecendo. E já aproveitando esse tema que a gente está falando de motivar pessoas e tal, Thaís, você mencionou conosco que no briefing que nós lemos, de uma questão que vocês tiveram ali uma sucessão de diretorias, né, interna. E vocês trabalham com família. Então, acho que nós conseguimos falar agora sobre 2 casos que são bem complicados, principalmente o produtor rural, que é trabalhar com a família e ainda ter sucessão de direção dentro da família. Como foi esse processo para vocês? E, já aproveitando a pergunta, vocês já têm um pensamento para a sucessão próxima, para os filhos, os sobrinhos, enfim, para os primos? Já existe isso dentro da empresa? Eu vou colocar um exemplo, só uma coisinha ali, Thaís. A gente competia na empresa Antolé, a gente competia. Eu competia com meu par, eu queria chegar à diretoria primeiro do que ele. Como você faz isso? Como você compete com teu par, que é teu primo? Como você como vivencia isso? Acredito que todos têm um objetivo profissional, né? Uhum. Não, então, lá acho que foi 2017, já visando essa parte de sucessão ali, até alguns dos sócios que já estavam com uma idade um pouco mais avançada, e sempre tiveram um desejo de que a empresa continue. Então, tem vários primos que trabalham na empresa em diversas áreas, tem primos que são diretores, tem primos que são gerentes, tem primo que é coordenador, tem em diversas áreas. Então, lá em 2017, a gente contratou uma consultoria para fazer um assessment dos sucessores. Então, eles fizeram análise curricular, análise de perfil, entrevista com uns pares, tanto com chefes, liderados, pessoas da equipe, para entender o perfil de cada um dos sucessores, e eles também mapearam as vagas que cada um desejava ir. Então, eu acho que cada sucessor falou uns 5 cargos possíveis. E daí eles analisaram a compatibilidade de cada um com as vagas. Então, aqui você tem compatibilidade para ir para essa vaga, você não tem. Aqui você precisaria se desenvolver nisso, para você atingir essa vaga. Nós fizemos esse processo lá em 2017, e hoje, para os próximos, não fizemos novamente, né? Nós fizemos alguns anos atrás e imagino que daqui a uns anos a gente talvez repita, assim. Foi uma experiência muito bacana, assim, sabe? Que legal, Thaís, porque eu acho que é fundamental o que você falou. E aí é importantíssimo, porque isso serve para diferenciar o que é competências com a empresa familiar. Porque eu acredito que aí vocês conseguiram realmente entender se a pessoa tinha esse desejo, mas tinha o perfil. E se não tivesse? Entendeu? Não ia conseguir, não pode ter aquele cargo, né? Porque pelo bem pela empresa. Só que às vezes isso se confunde muito, sabe? De colocar, quando a empresa é familiar, de colocar uma pessoa naquele cargo porque é meu filho, ou não sei, enfim, meu parente. É importante ter o dono no negócio, mas é importante que seja capaz para fazer aquilo, né? Exatamente. Claro, mas capacidade técnica. Que faz sentido, porque se ele não é competente naquilo que está... Melhor que seja só dono. Que seja só dono. Que seja só dono e que venha nas reuniões de conselho, de diretoria, de conselho, entendeu? Ali, verificar. Mas é que é legal, porque nem tudo faz, provavelmente, né? Foi uma experiência bem bacana, assim, sabe? E eu achei que foi, para mim, assim, foi uma experiência de muito crescimento pessoal também. Mas, ao mesmo tempo, para a empresa, assim, fundamental. Claro que o filho do dono, o sucessor ali, o pai vai olhar e falar, eu quero que o meu filho tenha prioridade. Mas se não tiver a capacidade, se não tiver o perfil ali, não vai dar certo. Vai ser um motivo de frustração para ambos, né? Vai ser sofrido para a pessoa que não vai conseguir desempenhar adequadamente a função, e vai ser pior ainda para a empresa, que às vezes pode... A gente vê muitas empresas ali que quando fazem o processo de sucessão, a empresa acaba quebrando, falindo, né? Sim. Porque a nova geração não foi treinada, não estava capacitada para isso, né? Perfeito. Que é diferente sucessão do que herdeiro, né? Isso. É totalmente diferente. E o que tu falou é importante, que alinha também as expectativas para a própria pessoa, né? E questão de prioridade, tudo bem. Mas se a pessoa quer aquilo lá, ela vai trabalhar, ela sabe para atingir aquele objetivo, para estar naquela diretoria que precisa
se capacitar, ou treinar, ou, enfim, fazer faculdade, o que for, a nível de conhecimentos, mas é muito bom para a pessoa também, né? Que ela está construindo o seu caminho profissional, por mais que seja, está ganhando aquilo lá porque ele merece. Exatamente. Né? Porque ele merece. Então é uma satisfação muito, também, imagino, pessoal, né? Bom, pessoal, imagino, falo, mas estou falando, bom, comigo acontecia que você, quando conquista alguma coisa, hoje acontece, por méritos, é muito mais te dá uma satisfação maior do que se realmente é porque você, na verdade, está ou alguém te deu aquilo lá, né? Então, eu imagino que para vocês é muito, pessoalmente, muito legal, né? Não, realmente, é muito legal e muito gratificante. E hoje, todos da família que trabalham na empresa, assim, realmente são capacitados e qualificados para ocuparem as posições que ocupam. E aí deixa a empresa muito mais sustentável, né? Sim. Sustentável e com projeção de futuro. E aí sim você fala de uma sucessão sustentável, né? Pô, porque realmente você vai conseguir fazer uma ótima gestão, não só para vocês, sino para os que estão vindo também, né? Exatamente, né? É um processo que a gente viveu agora, mas vai precisar acontecer no futuro novamente. Cara, né? você falou de motivação, sabe o que ficou gravado na minha cabeça? Thaís, o André me fala assim, Mauro, a melhor motivação é dinheiro, mano. Vamos pagar mais. Eu falei, meu, se fosse isso, tá todo mundo motivado, porque tá difícil. É porque a nova geração tem acesso a muita informação. Então hoje, por exemplo, na nossa área de tecnologia, eu tenho vagas fora do país, por exemplo, para trabalhar um remoto que paga muito melhor do que no escritório. E óbvio que o meu pai ouvindo isso, ele fala, mas tá bom, mas a qualquer hora ele pode te demitir. Mas o jovem não tá preocupado com isso, ele tá preocupado em viver, em surfar o momento, né? Então, a mesma forma que vocês mencionaram pra gente, que vocês tiveram que se moldar em entregar um conforto melhor, entregar coisas, por exemplo, o meu avô, por exemplo, morou a vida inteira em fazenda, não tinha problema, ele ficava feliz, porque ele plantava a horta dele, ele criava uma galinha ali, enfim. O jovem não vê isso, é diferente. Então, esse se moldar também serve pra gente que é de tecnologia. Então, faz sentido a gente entender quais são os momentos, né? Então, o momento agora, as pessoas querem receber mais, porque é muito mais fácil você ter acesso às coisas hoje em dia, né? Antigamente, por exemplo, quando eu comprava o primeiro carro, mostrava pra família inteira. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o jovem compra e troca de carro todo ano. Então, mudam as coisas, tem acesso a informações, enfim, acho que são períodos, né? Acho que o momento atual é mais financeiro mesmo. Tá? Você acha que é mais financeiro? Eu acho. Tem que pagar mais. Eu acho que o financeiro ele é importante, mas principalmente para quem mora no campo tem outras coisas que são igualmente importantes ali, né? Porque o jovem hoje, ele quer dinheiro, mas ele também quer ter liberdade, ele também quer ter horário flexível, ele também quer poder viver a vida, né? Sim. Eu até vi esses dias atrás uma pesquisa que os jovens, muitos não querem crescer na carreira. Que a nossa geração que ainda é jovem, né? Sim, ainda é jovem. Tinha aquele pensamento, não, vou evoluir, vou crescer, quero alcançar um cargo maior, que você falou que tinha disputa ali com seus pares, né? Muitos jovens hoje, eles não querem crescer, eles querem ganhar mais, mas sem ocupar cargos de liderança. Então, e aí, como fica o futuro? Exatamente. Quem que vai liderar? Acho que o modelo de gestão vai mudar um pouco, talvez, mano. Sim, acho que vai. Como se movimenta, estou preocupado. Não preocupa não, mas sinceramente as pessoas, bom, eu estou feliz com as pessoas que fazem parte da nossa empresa, que são apesar que a gente é jovem, ainda tem uma diferença de idade legal, porque faz a empresa andar em outro ritmo, sinceramente. Anda em um ritmo muito mais acelerado, com muito mais inovação, trazem melhores ideias. A gente tem situações que a gente solta uma ideia assim, de A, e solta na mesa, mas a ideia é A mais B, e fica 1000 vezes melhor do que a gente pensava. Então isso é muito legal. Então tem uma questão que a gente precisa realmente aproveitar muito dessas gerações, que é muito bom para os negócios, sabe? Para as empresas. Bom, a gente vê pelo menos nossa experiência quanto a isso, né? E tentar, claro, aproveitar. Você tem, falando em pessoas, você não trabalha com pessoas de home office, assim, ou remotas, ou não todo? Não, hoje não. Hoje é todo mundo presencial. Na pandemia, algumas pessoas acabaram ficando remotas, porque às vezes alguma pessoa que tinha alguma sensibilidade na saúde, as grávidas,
mas assim, a nossa estrutura, ela é muito local. Então, acabou que no remoto a gente não estava conseguindo se desenvolver tão bem. A gente é familiar, e a gente é muito do corpo a corpo, chega, conversa, vai ali na sala da pessoa do lado, então ainda tem muito disso. Você acredita que faria sentido no agro, na administração, ter pessoas de home office? Eu acredito que até faria sentido, mas eu acho que hoje, para nós, seria uma mudança de gestão bastante grande. Eu vejo esses tempos atrás que eu fiquei um pouco doente, aí levei o computador para trabalhar de casa. Gente, que sacrifício que foi para mim. Tudo que eu ia fazer parecia que era mais difícil, mesmo eu tendo acesso a todas as informações, estavam ali no computador, né? Tinha acesso ao sistema, tinha acesso a tudo. Desafio, Muda né? muito a rotina. É um desafio fazer a rotina de trabalho em casa. Mas eu sou um pouco assim, tá? Eu sou um pouco assim, não sou muito afim do home office e pior que a gente trabalha assim, a gente tem, estamos falando de tecnologia, né? E talvez algum setor de desenvolvimento, então você já deveria ser mais fácil, até muitas empresas multinacionais trabalham em home office, né? Mas a gente também é mais mais do corpo a corpo, como tu falou, né? E é cultura, né? Também é cultura, né? E a gente mais ou menos toca dessa forma, né? Não vejo que é uma coisa que às vezes poderia mudar, mas para nós seria uma mudança de cultura a longo prazo. Sim. Sabe? Não seria uma coisa que a gente conseguiria. Cultura, em geral, a gente é uma mudança a longo prazo, Sim. né? Você não muda a cultura de um dia para o outro, né? Então, algumas coisas que já estão enraizadas ali, você precisa trabalhar bastante para conseguir mudar. E o home office, eu acho que para a gente seria uma delas. Não, é porque eu pergunto, porque aí de novo voltamos a dificuldades, né, que a gente tem às vezes com pessoas no agro, né, e a administração, de certa forma, tendo processos, como vocês estão construindo e evoluindo ali, tem atividade que realmente você consegue fazer estando ou não estando presencial, né, alguma outra, como também a gente, né. Uhum. Eu acho que talvez a empresa de tecnologia mais ainda conseguem fazer. Mas mesmo assim ainda a gente não faz como eu fiz ainda. São os desafios, né? São desafios. Desafios de gestão e mentais. Exatamente. É isso aí. Bom, estamos chegando ao final, Thaís. Já estão apertando a gente aqui no ponto. Sempre eu falo a mesma coisa, muito rápido. Passa muito rápido, não sei. A nova temporada a gente vai aumentar uns 10 minutos aí, né, amor? Pelo menos. Vamos negociar. Pelo menos. Mas para a gente é muito legal, tá? Passar toda a tua experiência e como você vive no dia a dia. E tomara que seja assim também para as pessoas que estão ouvindo a gente, vão ouvir a gente, porque você está em um momento muito bom, né? De passar a ser uma empresa assim, familiar, mas também uma empresa grande e numa transição legal de tanto em processo, em gestão, na administração, de sucessão de pessoas, e isso serve para muitas empresas que provavelmente estão hoje nesse mesmo momento, em diferente tamanho, inclusive, de operação, né? Então, tua experiência e como você toma decisões, quanto é importante para vocês o sistema de gestão, né? Pô, bacana demais o que você falou, de como vocês foram fazendo o plano de sucessão, né? Avaliar os perfis, eu acho que isso ajuda muito, muito. Tanto te falo que, como tu comentou e destacou, bom, isso pode realmente salvar tua empresa se você tomar uma boa decisão na hora de colocar teu sucessor na operação, né? Então, olha quanto que é importante. Parece simples, Thaís, mas agrega muito, viu? Então, muito obrigado por você ser tão transparente, né? E agregar tanto para nosso ouvinte, para o podcast, né? E, bom, a gente, não sei se você... Oi? Tá me falando aqui, eu esqueço algumas coisas, às vezes. A caneca tua, um pequeno brinde da gente, agradecimento por estar junto com a gente, tomara que a gente consiga repetir também, tá? São sempre, o agro vem mudando, né? Então, provavelmente, próximo ano vai ter novidades, e sempre vai estar a porta aberta, para a gente seria muito legal poder próximo ano repetir também. Se quiser trazer alguém, convidar alguém de teus pares e ver como ele também vê, como briga com você ou não. Agora temos só o que você falou, né? Não queremos ver do outro lado. O que outras pessoas acham, né? Como que é a briga? Quem que vai assumir a presidência? Quem que está se preparando para a presidência, né?
Mas muito obrigado, viu? Andrei, alguma pergunta que ficou para trás? Não, eu acho que é isso. A Thaís gostou, Thaís? Foi interessante? Gostou do papo? Acho que isso é interessante pra gente. A gente sempre gosta. A gente sempre gosta, viu? Sempre gosta. Obrigada aí pelo convite. Eu fiquei bastante feliz, assim, de poder participar. Achei muito legal poder passar um pouquinho de informação, falar da importância da gestão ali, né? Para quem está começando, a gente ainda está nessa transição, mas assim, eu acho que é uma mudança necessária e a cada dia vai se tornar mais importante no agro ali, considerando o momento que a gente está vivendo. E é muito bacana, né? A nossa conversa foi um bate-papo legal. Obrigada pela caneca. Adoro muito caneca, legal. Tomo muito chá. Muito chá, não é do café? Não tomo café, tomo chá. É mais saudável, é mais saudável o chá, né? Eu sou mais do chimarrão de manhã e à tarde vou no café. Mas, pessoal, então, muito obrigado, tá, por terem ouvido. Compartilhem, nos acompanhem nas nossas redes sociais, no Spotify, no Instagram, no YouTube. Compartilhem, que é importante. Também deixem comentários em qualquer das redes para a gente, aquilo que você entende que a gente pode estar explorando mais, ou de convidados, ou mais informações. Então, troquem ideia com a gente, que a gente vai estar ouvindo, acompanhando e sempre tentando melhorar. Nosso objetivo é levar, realmente estar com pessoas como a Thaís, que estão no dia a dia tomando decisões, estão construindo, né, e construindo sua empresa, seu futuro dentro do agro. E isso para a gente agrega muito, né? E é nosso objetivo. Então, Andrei? É isso aí. Envie esse vídeo para quem vive o agro e até o próximo episódio. Muito obrigado.